Vamos abrir as nossas Bíblias, Atos, capítulo 2, versículo 38 ao 47. Esse ambiente maravilhoso, um ambiente de igreja, um ambiente que eu cresci nesse ambiente, eu amo esse ambiente, o ambiente da igreja. Eu quero refletir com os irmãos de igreja, como ela é formada, por quem ela é formada e para que ela é formada. A igreja gloriosa do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade. Na verdade, eu vou pregar a aula, de quarta-feira. Atos, capítulo 2, versículo 38 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a nossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando, unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Pai bendito, Pai amado, fale conosco, Deus, por sua palavra poderosa, que o Senhor possa operar em nossos corações, nos dando, Deus, alegria, firmeza, convicção, desejo de estar em igreja, em comunidade, e nos ensinando a como ser uma igreja que te glorifica, uma igreja cativante, acolhedora, uma igreja que cresce na graça, no conhecimento, que cresce em número e sabe crescer em número. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações. Por graça e misericórdia, nós oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, como é bom pertencer a uma igreja. Como é bom estar na igreja. Como é bom desfrutar de um ambiente saudável de igreja. O que é uma igreja? O que é uma igreja? Podemos identificar uma igreja saudável por quê? Quais são as qualidades de uma igreja que mostra para nós que ela é uma igreja saudável? Como que nós podemos pertencer, fazer parte de uma igreja? Por que a igreja existe? Por quem ela é formada? Qual a finalidade de uma igreja? Será que a igreja ela foi colocada na terra simplesmente para estar ali, caso alguém queira ir participar dela? Qual foi
a ideia de Deus ao edificar uma igreja. Eu confesso aos amados irmãos que, mais uma vez repito, as nossas aulas de quarta-feira, elas têm sido profundas, elas têm tocado no fundo da nossa alma. E eu tenho crescido muito nas nossas aulas. Tem sido uma oportunidade da gente compartilhar, e através desse compartilhar, nós temos crescido. E naquela quarta-feira passada, onde compartilhamos sobre essa ideia igreja. O que nós falamos sobre na aula de quarta-feira? Falamos sobre igreja. O que não pode faltar em uma igreja? O que você mais procura em uma igreja? E eu quero, então, dar sequência a essa aplicação, a essa análise que temos feito a respeito do ambiente de igreja. E eu, irmãos, fico lembrando da minha trajetória de vida cristã. Eu pertenci a uma igreja desde pequenininho. Desde pequenininho eu estava ali. Eu lembro do ponto de pregação lá na Califórnia, quando uma vez por mês o irmão Jacinto ou até propriamente o pastor Antonino ia ali e fazia um culto. Depois eu lembro da congregação ali em Vargem Grande, participando, vindo a cavalo. O Bruno chegou a cavalo com sua família. Daquela forma ali mesmo, chegando a cavalo na cabeça do arrei, na igreja. Eu tenho algumas memórias. Me lembro indo para a escola bíblica dominical, na primeira igreja, embaixadores do rei, crescendo nesse ambiente. Me lembro, amados irmãos, de aos 16 anos de idade, ser responsável por toda a liturgia de um culto. Responsabilidade, organizar a liturgia do culto, leitura, música, oração, preparação do som. Me lembro de algumas bagunças no ambiente de igreja. Quando as crianças correm aqui, elas não me incomodam nem um pouquinho, irmãos. Porque eu me lembro, maiorzinho do que elas um pouquinho correndo. Incomoda nem um pouquinho. Eu me lembro de uma ocasião em que nós chegamos no culto. Eu era responsável da liturgia naquele culto, e aí negócio de música sempre deu algumas confusões, né, na igreja. Negócio de som, o Marquinhos Marquinhos lembra dessa história, seu pai lembra dessa história. Eu cheguei ali, trancado, o som estava e já tinha dado a hora do culto, eu tinha preparado tudo lá em cima, colocado tudo no lugar, só que para ligar o som tinha 3 ou 4 cadeados. Fiquei olhando para aquilo ali, rapaz, já deu a hora do culto. O pastor Hermínio chegou, estava sentado lá na frente, falei, pastor, tem que começar o culto na hora, Então tá bom. Eu me lembro de ter pegado um pedaço de ferro, arrebentado todos os cadeados da mesa de som, jogado para o alto, pocado, ligado o som, e comecei o culto. Na hora que os caras do som chegaram, deu um problema. Queria que o pastor Hermínio puxasse minha orelha, e eu quebrei e falei, pastor Hermínio, o cadeado não cumpriu o papel dele. Ele está ali para abençoar, para proteger, para ninguém bagunçar. Agora ele não cumpriu o papel dele. Quem errou foi o cadeado. Não botei nem a culpa nos irmãos do som. Quem errou foi o cadeado, ele devia estar fechado. Mas porque você pocou, eu falei, não tinha que começar o culto na hora? O culto não começou na hora? Por isso que eu poquei. Me lembro, nesse ambiente de igreja, de fazer alguns cortes de cabelo que incomodavam muito o pastor Hermínio. Moicano, tijolinho. Uma vez eu cortei meu cabelo, irmãos. Eu deixei assim em cima, e aqui em volta eu raspei meu cabelo na e aí eu fiz os tijolinhos assim, ó, desenhei minha cabeça toda aqui de tijolinho, né?
Eu cheguei na igreja para tocar o louvor, pá, armei o violão, o pastor Hermínio chegou e estou vendo o pastor Hermínio de longe, bem assim, olhando para mim. E aí o pastor Hermínio foi pregar e falou assim: olha, irmãos, o Everton cortou o cabelo de modo diferente, mas já vou avisando, o Everton nunca deixou de trabalhar na igreja. Ele está aqui firme e forte, trabalhando na igreja. E depois que um filho dele falou assim: ó, pastor, ô pai, quero cortar meu cabelo igual do Everton. Aí ele zangou comigo. Aí ele falou: ó, tá vendo? Estou tentando te defender, mas não dá não. Vou parar com essa doideira. Eu cresci nesse ambiente, irmãos. Eu amo esse ambiente. E depois de certa caminhada, de certas experiências, de lidar com gente, de pastorear, a gente vai amadurecendo, a gente vai pensando sobre igreja, e diante da teologia reformada, a gente acaba de ser chocado com algumas verdades que a gente viveu a vida toda, quanto à igreja. E nós precisamos, então, inicialmente, entender que igreja, a própria palavra eclésia, a junção de duas palavras, chamados e fora, ela essencialmente não é usada nesse sentido no Novo Testamento. A palavra empregada para a igreja neotestamentária, ela significa a assembleia pública. Assembleia pública. Eu quero avaliar com os irmãos e olhar para esse texto que nós lemos com os irmãos e entender quais são esses elementos fundamentais para uma igreja ser formada, as razões pela qual ela é formada e por quem ela é formada. Primeiro, quero olhar para os irmãos agora direto para o texto, versículo 38. Pedro, ele está ali, depois de Pentecostes, pregando. Ele termina a sua pregação e o povo vai diante de Pedro e fala: o que nós faremos então? O que faremos? E aí Pedro vai responder: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mateus capítulo 16, versículo 18, nós vemos a fundamentação da igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver a capacitação da igreja, a promessa: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E agora nós estamos vendo aqui, irmãos, desde o versículo 4 em diante, esse cumprimento, o cumprimento da promessa. Todos foram cheios do Espírito Santo. A capacitação da igreja, a inauguração dessa igreja apostólica, então, acontece. E agora, a primeira coisa que Deus faz para fundar, para plantar uma igreja, para inaugurar uma igreja, é a pregação. Por que nós pregamos o Evangelho? Por que nós vamos a novos lugares e evangelizamos e fazemos missões? Por que nós vamos lá e pregamos? Por que nós vamos ali agora naquele novo bairro da Penha, plantamos uma congregação e oramos para que ela se torne uma igreja, e então nós pregamos o Evangelho? Porque nunca será possível existir uma igreja sem que não haja pregação do Evangelho. Não será igreja. Pode ter uma boa estrutura, pode ter uma organização legal, pode fazer evento, mas se não tiver a pregação, não se formará uma igreja. Segundo, ainda nesse versículo, o que a pregação resulta? Pedro vai dizer: arrependei-vos. Nós precisamos entender que primeiro tem a pregação, depois da pregação tem o resultado da pregação, que é o arrependimento.
E aí nós vamos ver então aqui quem faz parte dessa igreja. Os arrependidos. Olha que Pedro não chama as pessoas para frequentar uma igreja e, se elas se sentirem bem, elas fazerem parte dessa igreja. Pedro ele vai em contrapartida do que nós vemos hoje, irmãos. Quer fazer parte da igreja? Se arrependa. Vou lá, vou frequentar. Se eu me sentir bem, eu faço parte daquela igreja. Primeiro, se arrependa. Igreja é um lugar de você primeiro ouvir a pregação, depois se arrepender dos seus pecados. Terceiro, ser batizado. E cada um de vós seja batizado. Eu tenho batido nessa tecla e muitos aqui sabem por que eu estou batendo nessa tecla. Tem muito crente que eu estou bem. Eu acredito em Jesus Cristo, eu vou na igreja de vez em quando, mas o meu compromisso é até aqui. Um estudo feito recentemente aponta que 90% das pessoas, elas entendem a necessidade de fazer parte de uma igreja, seja qual for ela. Mas desse 90%, nesse universo de 90%, 63% não se dedicam a ter um compromisso com a igreja. E o batismo é uma formalidade de um compromisso da pessoa com a igreja. Primeiro, ela ouve a palavra, a pregação, depois ela se arrepende, depois ela vai ser batizada. É um processo natural, irmãos. É um processo natural. Aqueles que querem fazer parte de uma igreja, eles se batizam, primeiro, para representar a sua morte para o mundo e a sua nova vida com Cristo. O batismo é um sacramento que a igreja vai realizar de tempo após tempo, para que então as pessoas sejam identificadas como arrependidas, que nasceram de novo, que estão em Cristo e que agora fazem parte daquela determinada igreja na qual ela foi batizada. E ele chama atenção, em nome de Jesus Cristo, seja batizado em nome de Jesus Cristo. As pessoas não podem brincar com essa realidade de batismo. Fui ali, me batizei, mas não sei se é isso que eu quero, ainda estou cheio e preso em um monte de vício, em um monte de paixão do mundo, estou com a minha vida toda desajustada. Não, irmãos. Primeiro, se arrependa dos seus pecados. Depois, seja batizado. E aí, existe agora aí um termo, uma frase muito controversa, que muitos interpretam erradamente essa frase: e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo aqui, irmãos, é o quê? É um poder diferente? É uma capacitação específica? Não. O dom do Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito Santo, é a salvação. E recebereis a salvação, operada pelo Espírito diante da pregação. As pessoas recebem a salvação. E agora, amados irmãos, vamos olhar agora para esse versículo que nos vem a seguir. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Que promessa é essa que ele está fazendo menção? Volte seus olhos para o versículo 17, no mesmo capítulo 2. Versículo 16 e 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne.
os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Ele está fazendo menção aqui no versículo 39 dessa promessa. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos estão longe. Até porque essa ideia, últimos dias, no Novo Testamento, os últimos dias começam desde a vinda de Cristo. Que últimos dias são esses? Os autores neotestamentários, eles entendem que últimos dias diz respeito desde quando Cristo veio a primeira vez e está inaugurado o seu reino, até quando ele voltar para buscar a sua igreja. Isso diz respeito aos últimos dias. Nos últimos dias. E aí essa promessa diz respeito a nós. Diz respeito ao nosso tempo. Nós fazemos parte desses últimos dias. Aqueles que estavam ali faziam parte daqueles últimos dias. Já tinha se inaugurado o reino. Agora, observe comigo que essa promessa não é uma promessa do momento. Por isso que as pessoas às vezes ficam aí presas a um evento, Pentecostes, né? Derrama, Senhor, o seu Espírito Santo. E eu já vi muitos pregadores falando a respeito do livro de Joel nos últimos dias e dando a ideia de que esse derramamento do Espírito Santo ainda virá. Esse derramamento do Espírito Santo foi em Pentecostes, irmãos. E agora nós precisamos olhar para a promessa que está aqui contida no texto, que o próprio Pedro menciona no versículo 39, e entender que a palavra pregada hoje vai alcançar o coração dos eleitos, os eleitos vão se arrepender e esses farão parte da igreja de Cristo, local e a universal e visível. Nós nos juntaremos à igreja universal invisível do Senhor Jesus, que é a mesma igreja que está aqui sendo inaugurada, que nós fazemos parte dela, sendo igreja local. Que não pode faltar então nessa igreja, nessa estrutura. Agora, Pedro vai começar a nos mostrar, através da sua pregação, o que não pode faltar em uma igreja. Por que as igrejas de hoje, talvez elas sejam tão desajustadas em muitas questões? Olha como que Pedro está lidando com esses primeiros irmãos. Versículo 40, com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava. Uma igreja precisa, crentes precisam continuamente, semanalmente, serem exortados, irmãos. Crente que não gosta de ser exortado, não se converteu. Você quer fazer um teste da conversão verdadeira? Você exorta um crente, biblicamente. Se ele zangar com aquela exortação e sair da igreja, é porque ele não tinha se convertido. Pode fazer o teste. Com piedade, com amor, conforme a Bíblia manda exortar. Não é exortar para escorraçar o cara, pisar no pescoço do cara e envergonhar o cara, não. É exortar para trazer o coração dele para o arrependimento. Exortar conforme a Bíblia manda, exortando uns aos outros em amor. Exorta o cara com amor. Se o cara zangar, sair da igreja, é porque ele não era convertido. Aí ele não precisa ser exortado, não. Você precisa pregar o evangelho para ele. Aí você vai pregar o evangelho, e aí ele vai entender o evangelho, se converter, aí depois então ele vai poder fazer parte da igreja. Já vi muitas pessoas, no decorrer da minha trajetória de vida cristã, que ao ser exortadas, elas zangavam. E vi também muitas, que quando eram exortadas agradeciam a Deus por aquela exortação. Se enquadrava
no ensino da palavra e se apegava mais com o Senhor, e cresciam, e se fortaleciam, e se uniam aos eleitos, aos salvos. E olha que a exortação de Pedro aqui, ela é muito clara. Salvai-vos dessa geração perversa. O crente que quer ficar flertando com o mundo, ele não se incomoda de parecer com o mundo, na verdade ele quer parecer com o mundo, ele acha bonito. Ele acha bonito o conselho dos ímpios. Esses dias surgiu um assunto lá nos Correios lá. Surgiu um assunto a respeito de casamento. Eu falei, rapaz, isso vai dar problema. Vai dar problema. O que vai acontecer aqui? Vamos ver. Não, porque na igreja, se fala que tem que casar virgem. Eu só escutando. Deixa eles falar. Aí casa, sem se conhecer. E aí daqui a pouco não era aquilo que estava imaginando que seria, aí divorcia. Sabe o que é isso? Conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios não, primeiro tem que se conhecer, ver como é que é, ver se vai gostar mesmo do outro, depois casa. Aí eu fui e falei assim, tá certo. Você acha que é assim? Então vamos rasgar aquilo que a Bíblia ensina, né? Porque eu acho que aqui ninguém é ateu. Eu falei assim, aqui ninguém é ateu, né? Tem algum ateu aqui que não acredita em Deus, na Bíblia? Então vou rasgar o que a Bíblia ensina sobre isso. A pureza sexual. Não é bem assim. Eu falei, não, porque isso é o conselho dos ímpios. Isso é o conselho dos ímpios. E se você ceder aos conselhos dos ímpios, você se assenta na roda dos escarnecedores. Fica normal esse ambiente hostil à fé e não nos incomoda mais. Ele exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Aquilo que é normal para o mundo não pode ser normal para o crente. A exortação vem nesse sentido, salvai, se afaste. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Agora, vamos ver, amados irmãos, como que viviam os convertidos. Quem são esses convertidos e como eles vivem? Por que a igreja é formada? Diante da pregação, diante do ensino, da conversão, depois do batismo, sendo exortados. E a palavra exortação é encorajar, é dar a mão e trazer junto, tá? A palavra exortação significa isso, dar a mão e trazer junto. Versículo 41. Quem faz parte dessa igreja gloriosa do Senhor Jesus? Os que, leia para mim aí, leia aí, os que de bom grado receberam a sua palavra e foram batizados. Por isso, irmão, que a palavra de ordem na pregação do Evangelho é falar sobre a realidade do pecado, a necessidade de Cristo e a urgência de arrependimento. É a palavra de choque, a palavra de ordem inicial. O Evangelho, as boas novas, começam com as más notícias. As pessoas não podem ser batizadas achando que está tudo bem com elas. Elas precisam ser informadas a respeito da realidade do pecado. E de qual é a consequência de uma vida em pecado. E então esses que reconhecem os seus pecados, se arrependem e creem, eles vão ser batizados, eles vão receber de bom grado a palavra de Deus. Observe que Pedro não pregou uma mensagem motivacional, uma mensagem triunfalista. Ele pregou a mensagem reta do cristianismo, arrependa-se e creia. E eles receberam de bom grado. Receberam de bom grado, foram batizados, e aí a igreja cresce. A palavra pregada aos eleitos de Deus
ela é recebida de bom grado. Os que de bom grado receberam a palavra, os que com alegria receberam a palavra. E eles receberam uma palavra de exortação, com alegria. E eles foram batizados. Pedro não precisou nem fazer apelo, irmãos. Versículo 37 vai dizer que eles que pediram, eles que perguntaram Pedro, eles que fizeram o apelo. Geralmente a gente ouve uma pregação e o pastor faz o apelo. Na ideia bíblica não, na ideia bíblica é o público. São os membros que estão sentados que fazem o apelo. Olha o que eles falaram. Ouvindo eles isto, compungiram o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles recebem de bom grado. Aquela palavra impacta os seus corações. Eles entendem a realidade de pecado, que precisam se arrepender. E agora, olha o estilo de vida de uma comunidade cativante, de uma igreja saudável, o estilo de vida dos crentes. Olha bem, versículo 42. A igreja tem doutrina, a igreja tem comunhão e a igreja tem oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São elementos fundamentais de uma igreja saudável. Uma igreja, ela não vai ser saudável nos relacionamentos. Os relacionamentos, eles vão ser ásperos, se não tiver doutrina. Eles serão superficiais, se não tiver doutrina. É uma grande verdade. Do mesmo modo, se uma igreja ela só tiver doutrina e não tiver relacionamento, ela será uma igreja fria. Uma igreja que vai sentar no banco, apresentar a Deus um bom culto e no final cada um por si, Deus por todos. O que eles fazem? Eles perseveram na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão, no partir do pão, nas orações. Observe que a comunhão que ele indica aqui é essa, é partir o pão e orar. E crente gosta de partir pão, né? Pão, pizza, bolo. Crente gosta de partir pão com crente mesmo. Isso é comunhão. E alguém já disse que o crente ele tem comida porque é desculpa dele para comunhão, né? Tem um negocinho para comer, logo surge um assunto, uma conversa, um apresenta uma luta para o outro, um fala do seu dia a dia com o outro, e ali tem a comunhão. Esse ambiente é muito saudável, irmãos. Por isso que nós temos insistido nesse ambiente. A doutrina aqui no púlpito, e ali a nossa doce comunhão. A doutrina aplicada no dia a dia, e quando os irmãos se encontram, comunhão. Agora, às vezes, falta na nossa comunhão a oração, irmãos. Nós vamos à casa uns dos outros, conversamos, falamos, nos encontramos uns com os outros, conversamos, falamos. Mas eu gostaria de conduzir a igreja ao entendimento de que são oportunidades maravilhosas que nós temos de orar uns pelos outros quando nós nos encontramos. Eu vou na casa do seu Ivo, toda vez que eu vou na casa do seu Ivo, eu oro. Pode perguntar a ele, dona Ruth, ali. Toda vez que eu estou com algum irmão, eu busco orar. É uma oportunidade que Deus está me dando, de orar com o meu irmão. Isso é comunhão, irmãos. Seguindo, nós agora vamos ver, irmãos, no versículo 43, em cada alma tinha temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
uma marca de uma igreja, os crentes têm temor. Eles não vivem dissolutamente. Eles não abusam da graça. Ah, não, pastor, tem a graça de Deus e eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Eu ouvi uma frase muito interessante, que o feminismo, ele prega o seguinte: meu corpo, minhas regras. Né? Ele quer incutir isso na cabeça das mulheres. Né? Meu corpo, minhas regras. E o único que pode dizer isso, na verdade, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo pode olhar para a sua igreja e falar assim: meu corpo, minhas regras. Temor. E essas maravilhas e sinais que eram realizados pelos apóstolos de forma direta, era para apontar para Cristo Jesus e dar uma oportunidade da pregação. Observe a subida de Pedro e João no templo, a cura, a esmola. O que é que você precisa? A esmola. Não tem esmola não, a igreja não tem esmola para te dar não. Mas o que temos te damos, em nome de Jesus, seja curado. O que aquilo ocasiona? A pregação. Ele sobe para o templo, o povo vê aquilo ali, fica impactado, junta todo mundo, e Pedro prega mais um sermão. E se no primeiro sermão 3.000 almas se convertem, no segundo sermão 5.000 almas. Chega-se ao número de quase 5.000 almas. E o evangelho vai avançando, a igreja vai crescendo, porque Deus vai operando no meio da igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado e Deus seja glorificado. Agora, a unidade do corpo, irmãos, uma característica da igreja de Cristo, a unidade. A igreja tem que ter unidade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Hebreus, capítulo 10, versículo 25 e 27 ao 27 vai nos exortar: não deixando de congregar, como é costume de alguns. E aqui nós vamos ver o quê? Todos que criam estavam juntos. Sinceramente, meus amados irmãos, eu fico olhando para alguns irmãos que, eu sou membro da igreja. Por que você é membro da igreja? Porque meu nome está lá no hall de membros. Esse crente, para mim, ele não tem valia nenhuma. Ele não tem valia nenhuma aqui na nossa igreja, irmãos. Me desculpe ser pesado, mas é a grande verdade. Um crente que não vai na igreja, que não participa das atividades, um crente que não está na mesa da comunhão, um crente que não se envolve com os trabalhos da igreja, não tem valia nenhuma. Não tem valia nenhuma. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, eles compartilhavam das necessidades. Agora aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender uma verdade também. Por que muitos crentes estão na igreja e ficam reclamando? Eles fazem parte de um corpo de membros da igreja, mas ficam reclamando: porque eu não tenho isso, porque eu passo essas dificuldades, ninguém está vendo minha luta. Eu quero perguntar: está junto? Está andando junto? Está sentando na mesa da comunhão? Está compartilhando? Não adianta um crente ficar em casa murmurando e depois reclamar que os irmãos não estão participando da sua luta junto com ele. Está com luta, está com provação, está com necessidade, vem para a mesa da comunhão, participa da comunhão, e aqui na comunhão nós vamos perceber a sua necessidade, você vai se envolver conosco. Eu gosto de visitar, irmãos, eu sou um pastor que visita, mas se tem uma visita que eu faço com um nó na garganta,
É a visita de crente que não tem comprometimento nenhum com a igreja. Vou ali visitar, vou a primeira, vou a segunda, vou a terceira. Depois disso, pode esquecer. Falta de amor, pastor? Falta de amor não, irmãos. Os crentes precisam entender a necessidade de estarem na mesa da comunhão para serem assistidos nas suas necessidades, para receber as bênçãos preciosas do Senhor. E repito, tem bênçãos preciosas do Senhor que só são derramadas por Ele sobre a vida dos crentes na mesa da comunhão, no ajuntamento solene. Todos que criam estavam juntos. E aí, por isso, por estar juntos, eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Aqui está uma grande bênção que nós aprendemos, a bênção de compartilhar. Na igreja do Senhor Jesus, precisa haver o compartilhar. Compartilhar de vida, primeiro compartilhar de vida, depois o compartilhar de necessidades, de suprimento. Nós suprimos a carência de relacionamento, a necessidade de relacionamento. Nós compartilhamos vida. Quando nós damos o ombro, quando nós oramos juntos, quando nós ajudamos uns aos outros, e depois nós compartilhamos as necessidades. E aqui, naquele ambiente, o que eles faziam? Eles vendiam. Está precisando? O que vão fazer? Vão vender um pouco da minha propriedade, vou colocar nos pés dos apóstolos, e eles distribuem, eles repartem, e eles dividem. Segundo, agora preste atenção nisso aqui. Segundo a necessidade de cada um. Não é para vir para a igreja achando que porque a igreja compartilha, o cara vai ficar rico nas custas dos outros. Não é isso que o texto está falando. O cara descansado que vem, que bota o pé... Em casa ele bota o pé para cima e fala assim, não, no meu ambiente de igreja eles vão dividir comigo, eu vou ser suprido. Aí o apóstolo Paulo vai confrontar diretamente isso, irmãos. Aquele que trabalhe, aquele que não trabalha, também que não coma. Agora existem questões que são de necessidade extrema, irmãos. Eu estava voltando da igreja na última quarta-feira, e quando eu estava chegando, a gente chega tarde em casa, né? Lá na cidade. Tinha uma menina, uma jovem, e apresentando necessidade física, bem magrinha, com uma criança pendurada na cintura, batendo de porta em porta, na minha vizinhança. Eu cheguei na hora certa. E eu avistei ela pedindo ajuda, e a ajuda sendo ali, talvez não compreendida, a necessidade, ou mal compreendida. Eu chamei ela, falei, vem cá, querida, o que está acontecendo? Quem é você? Por que você está aqui? Como eu posso te ajudar? Porque às vezes ajudar as pessoas é simplesmente tirar um fardo das suas costas. Deixa eu dar alguma coisa, pelo menos ela some daqui. A gente não se importa com as pessoas. Existem realidades que as pessoas precisam. Imagine só uma mãe solteira que mora com a sua mãe, que passa dificuldade porque tem que pagar aluguel, tem que comprar comida para casa, tem que pagar a luz, a água. E aí eu te pergunto, se alguém adoecer,
Se alguém adoecer, vai tirar o dinheiro da onde para pagar? Se está tudo certinho já, o salarinho que ganha ali, certinho. Fica sem comer para comprar um remédio. Ah não, pastor, o SUS dá. Vai lá no SUS. Vai lá passar a luta que muitos passam. Muitos passam por causa da negligência pública, do serviço público de saúde. Tem irmãos aqui na igreja que passam essa luta. E aí eu fui imediatamente dentro da minha casa, observei a necessidade objetiva. Graças a Deus tem muita banana na Bucânia, e eu tinha muita banana lá em casa, eu peguei umas 2 pecas de banana, peguei um abacate, o Senhor tinha me dado abacate, peguei biscoito, e eu falei assim, vou dar um biscoito de chocolate também, né? Às vezes, peguei aquele biscoito de chocolate recheado, bem gostoso, coloquei ali, na hora que eu trouxe, que ela olhou, o olho dela chegou a lacrimejar, que às vezes a pessoa espera que ela vai pedir ajuda e vai ganhar logo, que todo mundo imagina que precisa mais, um arroz, um feijão. Quando ela ganha alguma coisa diferente, irmãos, e às vezes o arroz e o feijão ela até tem em casa. Ela não vai escolher o que ela quer. Tem que ir lá controlar, Zé, senão vai atrapalhar os irmãos, vai atrapalhar também. Nós precisamos, amados irmãos, nos importar uns com os outros, de modo que nós venhamos compartilhar a vida e compartilhar da necessidade. O que você está precisando? Como eu posso te ajudar? São perguntas chaves para abrir caminho e você poder abençoar a vida de alguém. Segue o texto nos dizendo o seguinte, amados irmãos. Mais uma vez, a verdade de estar junto, perseverando unânimes todos os dias do tempo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí agora, versículo 47. Versículo 47. Qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo da igreja? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. O objetivo da igreja: glorificar a Deus e alcançar os perdidos. Aquela dinâmica, você imagina como é que não era aquele culto? De 3.000 pessoas, fervorosos. Estrutura de templo nenhuma. Reuniões ocasionadas pela própria ação do Espírito Santo. Oportunadas através de um feito apostólico. E aí tinha um milagre, todo mundo se juntava, tinha pregação, o povo louvava. Se acrescentavam os que estavam sendo salvos, o Senhor. A igreja de Cristo deve viver para glorificar a Deus e alcançar os perdidos. Por que você veio aqui nessa noite, irmãos? Ah, vou lá, é bacana, não tem nada para fazer mesmo. Ah, eu vou lá porque estou pensando em, talvez Deus ache bonito o que eu estou fazendo. Você veio aqui, primeiro, para ouvir a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados. Segundo, para aprender que a igreja é um lugar de compartilhar, de estar junto, de viver junto. Terceiro, para que você glorifique a Deus no culto público, junto com os irmãos. Deus seja glorificado através do nosso ajuntamento. E por último, para que sejamos um testemunho para os perdidos. Aqueles que iam sendo salvos, o Senhor ia acrescentando. Amados irmãos, que a nossa comunidade seja cativante, não só pelo seu ajuntar,
mas pelo conviver dos crentes dia após dia. Eu oro para que o Senhor possa trabalhar em nós, nos fazer uma comunidade cativante, um ambiente saudável, onde as pessoas têm vontade de ir. Olha como que eles vivem. Olha como que eles cultuam. Olha como que eles interagem uns com os outros. Olha que ambiente bom para se estar. E aí eu quero terminar dizendo, irmãos, a responsabilidade de uma estrutura eclesiástica, ela não depende do líder. Primeiro, ela depende do Senhor Jesus, da ação do Espírito Santo. E depois, ela depende da comunidade, da reação, de como o povo reage à pregação da palavra. Que nesse lugar, as pessoas possam reagir à palavra de Deus com quebrantamento, se voltando para Deus, se achegando a Ele, se arrependendo dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus Cristo, olhando para a sã doutrina e se firmando na sã doutrina. E convivendo saudavelmente uns com os outros, compartilhando vida, compartilhando necessidade, um suprindo ao outro naquilo que há necessidade de ser suprido. Quero orar, pedir a Deus que possa nos oportunar de sermos um ambiente que as pessoas olham. Pastor, passei na frente da igreja, vi os irmãos alegres, os irmãos vivendo de forma envolvida um com o outro. Pastor, fui na congregação, fui bem acolhido. As pessoas me abraçaram, me cumprimentaram, se importaram comigo. Pastor, eu cheguei lá na igreja com a mentalidade. Eu queria só ir de vez em quando. As pessoas me cativaram de modo que eu me senti completamente envolvido pelo relacionamento dos irmãos. Deus, opere em nós com a sua palavra, para que possamos ser uma igreja saudável, cativante, que glorifica o Senhor e alcança os perdidos, ó Pai. Perdoe nossas falhas, Senhor, as falhas relacionais, as falhas que às vezes nós nem percebemos, ó Deus, e às vezes nossas palavras, nossas atitudes não te glorificam e nem contribuem para que o perdido seja alcançado, Senhor. Ó Deus, nos ajude a ser sal e luz da terra. Nos ajude, Senhor, a viver relacionamentos saudáveis, verdadeiros, exortando uns aos outros no dia a dia, compartilhando, orando, dando o ombro, a mão, dando um tempo, ouvindo, falando. Ó Deus, sorrindo, chorando, que nós possamos nos relacionar fundamentados na doutrina dos apóstolos, no Evangelho de Cristo Jesus, e que as pessoas possam se achegar a Cristo, se arrepender dos seus pecados e achar em nosso meio um lugar de restauração e crescimento, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, amados irmãos, Deus abençoe a sua vida. Precioso para nós ter você aqui visitante e que nós venhamos viver a comunhão dia após dia, uma comunhão sincera, verdadeira, e que você sinta o desejo de estar vivendo essa comunhão conosco. Em oração silenciosa, estamos assim encerrando essa parte do culto.